E se eu te dissesse que, às vezes, para Deus te dar uma grande vitória, ele precisa primeiro diminuir o seu time? Parece loucura, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu com Gideão. A história dele não é sobre sorte. É sobre propósito. Vamos entender o cenário. Israel estava sofrendo, oprimido, há anos, pelos midianitas. Eles plantavam, mas não colhiam. Viviam com medo, escondidos em cavernas. No meio desse caos, Deus chama um homem chamado Gideão. Ele era o menor da sua família, que por sua vez, era menor de sua tribo. Gideão estava cheio de dúvidas e inseguranças, mas Deus tinha um plano. Gideão consegue reunir um exército de 32 mil homens. Um número bom certo. Para Deus, não. Ele diz a Gideão: tem gente demais aí. O motivo, para que no final, ninguém pudesse bater no peito e dizer: nós vencemos com nossa própria força. Deus queria deixar claro que a vitória viria dele. E somente dele. Então, começa a primeira peneira. Gideão anuncia: quem estiver com medo, pode ir para casa. E pasmem, 22 mil homens foram embora. Sobraram 10 mil. Você acha que agora estava bom? Deus olhou para Gideão e disse: ainda tem gente demais. Imagina a cabeça de Gideão nesse momento. Ele já estava inseguro. E agora seu exército estava diminuindo, a olhos vistos. Deus então estabelece um teste inusitado. Ele manda Gideão levar os homens até as águas. Aqueles que se ajoelhassem para beber seriam dispensados. Mas os que levassem a água com a mão até a boca, lambendo como um cão, esses seriam os escolhidos. Apenas 300 homens beberam dessa forma. 300, de 32 mil para 300. Um corte de mais de 99%. Deus reduziu o exército a um grupo improvável, para mostrar que a lógica humana não se aplica aos seus planos. Ele estava tirando todo o excesso, para revelar o que era essencial. A dependência total nele. Agora, com apenas 300 homens, qual era a estratégia de guerra? Espadas afiadas, arcos e flechas. Nada disso. Deus entrega a Gideão uma estratégia completamente fora do comum. Cada soldado receberia uma trombeta, um cântaro de barro vazio e uma tocha, para colocar dentro do cântaro. Era uma batalha para ser vencida com obediência e fé, não com armas convencionais. Chega a noite do ataque. Gideão divide seus 300 homens em 3 grupos e cerca o acampamento inimigo. No momento exato, ao sinal de Gideão, todos eles tocam as trombetas, quebram os cântaros e levantam as tochas, gritando: pelo Senhor e por Gideão. Imagina a cena no acampamento midianita. No meio da noite, um som ensurdecedor de trombetas e o brilho de centenas de tochas surgindo de todos os lados. O barulho dos cântaros se quebrando. Parecia o de um exército gigantesco se aproximando. O pânico se instalou. Em total confusão, os inimigos começaram a lutar entre si, pensando que estavam sendo atacados por uma força imensa. Eles fugiram desesperados, e a vitória foi entregue nas mãos de Gideão e seus 300 homens. Deus usou um pequeno grupo, em unidade e no tempo certo, para causar um impacto gigantesco. Ele transformou uma minoria em um instrumento de libertação. A opressão que durou anos foi quebrada naquela noite. O povo de Israel recuperou a esperança. E Gideão aprendeu uma das lições mais importantes da vida: confiar na direção de Deus, mesmo quando ela não faz sentido para a nossa lógica. A história de Gideão nos ensina que Deus não precisa de multidões para operar milagres. Ele precisa de corações dispostos e obedientes. Muitas vezes em nossas vidas, nos apegamos à nossa própria força, aos nossos recursos, aos nossos exércitos. E Deus, em sua sabedoria, permite que sejamos reduzidos, que passemos por testes, para que nossa dependência nele se torne a nossa maior força. Ele nos esvazia de nós mesmos para nos encher do seu poder. Então, se você está se sentindo pequeno, incapaz, ou se Deus está tirando de você aquilo que você considerava sua segurança, talvez ele esteja apenas te preparando para uma vitória que você nunca imaginou ser possível. Talvez ele esteja reduzindo o seu exército para que a glória seja somente dele. A questão não é o tamanho do seu exército, mas o tamanho do seu Deus. Quando ele está no comando, 300 são mais do que suficientes. Pense nisso. Em que área da sua vida você está confiando mais nos seus 32 mil do que no poder de Deus? Onde você precisa permitir que ele reduza suas forças para que a dele possa se manifestar? A vitória não está no número, mas na obediência. Se essa mensagem falou com você, não aguarde só para si. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir, que Deus pode fazer muito com pouco. Deixe seu comentário dizendo o que mais te impactou na história de Gideão. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Vamos juntos aprender a depender mais de Deus e menos de nós mesmos. Obrigado por assistir e até a próxima.